Quero que você abra a Bíblia em duas passagens distintas e eu vou começar por uma ordem inversa, sendo que a lógica seria o primeiro texto que aparece, mas a gente vai fazer numa sequência diferente. Efésios capítulo 6, versos 10 a 13. E depois a gente vai voltar lá para o início da Bíblia, para Gênesis capítulo 3, verso 1 a 6. Efésios capítulo 6, versos 10 a 13. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Agora sim, deixa o texto aí marcado e vamos lá para Gênesis, capítulo 3, verso 1 a 6. E se alguém tiver dificuldade para achar Gênesis, você dê um auxílio aí. Aí é maldade, né? Gênesis capítulo 3, verso 1 a 6. Esse texto que a partir da Reforma Protestante recebeu esse título, a queda. Esse é o termo teológico para definir o que aconteceu lá no Jardim do Éden. Gênesis 3, 1 a 6, a Bíblia diz assim: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: Foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Que Deus abençoe a sua palavra. Hoje nós abrimos o mês da família e ao longo desse tempo que a gente vai estar aqui trabalhando, nós vamos trabalhar com essa temática, a família e a batalha espiritual. E é esse assunto que eu quero discorrer com vocês por um pouco. Vamos orar. Te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. E suplico agora humildemente que o Senhor me conceda a iluminação e a instrumentalidade para que essa congregação seja abençoada. Eu te suplico isto no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Por favor, tome assento. Você é feliz no seu casamento? Já houve algum dia em que você pensou seriamente em divorciar-se? Já houve algum tempo que você disse: eu estou cansado de lutar pelo meu casamento? Essas são perguntas que vale a pena a gente fazer. Nunca foi tão fácil as pessoas se separarem e desistirem do casamento. Há poucas semanas atrás, numa aula de direito, a gente estava trabalhando essa temática e aí eu percebi a facilidade com que hoje as pessoas podem se separar. Quando eu era criança, um processo de divórcio podia levar 10, 15 anos. Hoje, se você quer se separar do seu cônjuge, simplesmente você vai lá no cartório e você rapidamente consegue divorciar-se da pessoa com quem você se casou um dia. É muito fácil separar-se. É muito fácil desistir do casamento. E é por isso que tanta gente hoje
com rapidez, com facilidade, desiste do seu matrimônio. Mas a minha pergunta permanece. Você já pensou sobre isso? Já pensou seriamente em desistir do seu cônjuge? Você já pensou assim, eu não sou feliz no meu casamento e eu acho que eu vou acabar com esse casamento? Quanta gente já pensou sobre isso? E é possível que aqui neste auditório, cada um consiga se identificar com esta pergunta. O texto que nós estamos trabalhando hoje, ele trata de um assunto muito importante. A batalha espiritual. Eu sei que quando você ouviu ou leu o texto comigo, você deve ter pensado assim, o que esse texto tem a ver com família? O que um texto como este tem a ver com casamento? A minha resposta para você é tudo. Alguns anos atrás, o Conselho Deliberativo da nossa Convenção Batista Brasileira estava reunido exatamente para escolher o tema do ano eclesiástico para todas as igrejas batistas no Brasil. E vocês sabem que todos os anos nós temos um tema para todas as igrejas. E aí, enquanto o conselho está reunido, alguém fez uma sugestão, que diante da problemática, diante das dificuldades que as famílias estão enfrentando, que os batistas brasileiros trabalhassem com esta temática, a família e a batalha espiritual. E o texto apresentado foi exatamente este. Por um triz, esse seria o nosso tema. Mas naquela mesma reunião do conselho, alguém se levantou e disse, esse é um tema muito pesado para a gente falar nesse ano. E escolher um tema mais ameno para tratar da problemática familiar. Os batistas brasileiros nunca trataram esse tema como um tema global, mas nós vamos tratar dele aqui hoje à noite. Eu sou pastor há quase 36 anos e eu posso garantir a vocês que em mais de 90% dos casos em que a gente é chamado para ajudar algum casal com dificuldade conjugal, algum casal que está em vias de separar-se, em mais de 90% dos casos, quem está envolvido nele é uma pessoa chamada Satanás. O reverendo Merlin Carothers, autor de um best-seller muito conhecido, Louvor que Liberta, talvez você já tenha lido esse livro, embora você saiba que quem liberta não é o louvor, é o Deus que é louvado, mas ele conta uma história interessante de um casal que ele havia tido a oportunidade de celebrar o casamento, e passado algum tempo aquele mesmo casal voltou dizendo assim, pastor, o Senhor abençoou o nosso casamento, e nós viemos aqui hoje para que o Senhor abençoe a nossa separação. Motivos apresentados, ele disse, antes que eu possa dar alguma bênção a vocês, eu preciso que vocês orem comigo. E ele então convidou aquele casal para orar. E ele começou a pedir a Deus que Deus repreendesse naquela hora todas as artimanhas de Satanás. E enquanto ele está orando, e ele não está vendo, Deus está trabalhando naquele lugar. Quando ele acabou de orar, o rosto daquele casal estava banhado de lágrimas. Eles estavam abraçados e estavam desistindo do divórcio. Posso garantir a você, com essa larga experiência de vida e ministerial, que só existe uma pessoa interessada em sua separação e na ruína do seu lar. Essa pessoa se chama Satanás. Você olha para Efésios capítulo 6, versos 10 a 13, e pensa que texto estranho para pensar de família. Mas não há estranho nada aqui. Você sabe que essa divisão que a gente tem na Bíblia, de capítulos, de versículos, essa é uma questão que vai acontecer a partir do século 13. Paulo está escrevendo uma carta para a igreja de Éfeso. Quais são os assuntos que ele está tratando aqui? Ele vinha tratando do relacionamento do marido e da mulher. Em seguida ele vai tratar do relacionamento dos pais com os filhos, dos filhos com os pais. Ele dá uma pincelada no relacionamento dos servos com
os seus senhores. E aí então, ele diz assim, quanto ao mais. Esse quanto ao mais está ligando tudo o que ele vinha falando antes. Portanto, quando Paulo entra na questão espiritual e na batalha espiritual, ele não mudou de assunto, ele continua no mesmo assunto. Paulo está lembrando para nós de que existe uma luta espiritual, de que existe um adversário para a família. E ele está dizendo que nós precisamos estar devidamente preparados para travar essa luta espiritual. Se alguém aqui neste auditório, se alguém aqui remotamente assistindo o culto, está em casa pensando em como separar-se, em como desistir do seu cônjuge, e talvez nem entenda as razões, porque parece que debaixo daquele amor que existia antes, agora sobre ele existe tanta coisa estranha que embotou aquele amor que existia. Nada me impressiona mais, irmãos, do que o fato de um dia eu ter visto pessoas chegando aqui, transpirando amor e afeição, olhando um nos olhos do outro, dizendo eu te amo, eu te amo, eu te amo. E aí, passado alguns meses, essas mesmas pessoas estão se odiando e desejando manter distância uma da outra e querendo romper e destruir o casamento. A pergunta é, quem que está por trás de tudo isso? Quem que está interessado em tudo isso? Deus certamente não é. Quando você lê o livro de Jó, e você sabe que Jó foi atacado de todos os flancos, em todas as posições, pelo inimigo. O que é curioso quando você lê o livro, é que nem Jó, nem os amigos de Jó, conseguiam perceber quem é que estava por trás de todo aquele ataque. Jó imaginava que estava sofrendo porque Deus estava sendo pesado demais para com ele, e ele lembrou para Deus a sua inocência. Ele disse para Deus, eu tenho lavado as minhas mãos na pureza. Ele não compreende porque está sofrendo, mas ele imagina que Deus está pesando a mão sobre ele. Os amigos de Jó olham para ele e dizem, ele está sofrendo porque ele deve ser um homem pecador, porque ele deve ser uma pessoa adúltera. E então Deus está pesando a mão sobre ele. É curioso que o livro de Jó termina e ninguém conclui que quem estava por trás de todo o ataque era uma pessoa chamada Satanás. E Paulo chama a sua atenção, dizendo para você que seu grande adversário não é uma pessoa humana. Você pode estar dentro do seu lar com vários conflitos e de repente você está achando que seu grande adversário é o seu cônjuge. E Paulo está dizendo que seu grande adversário se chama Satanás. E é contra ele que nós temos que travar essa batalha e obtermos a grande vitória. Hoje à noite, nós vamos trabalhar com duas passagens. De uma forma diferente daquilo que faço, nessa introdução eu quero trabalhar com Efésios 6, de 10 a 13, também na conclusão. Mas, para enfechar o corpo desse sermão, eu quero trabalhar com Gênesis capítulo 3. E aqui, duas verdades apenas para a gente pensar hoje à noite. A primeira delas, a família é uma ideia de Deus. Você pode repetir isso comigo? A família é uma ideia de Deus. A família nasceu no coração de Deus. Foi Deus que idealizou a família. Se você voltar os seus olhos comigo para o 6º dia da criação, você vai ver a obra sublime, extraordinária que Deus realizou. Depois de Deus ter criado o mundo perfeito, depois de Deus haver criado o homem em sua imagem e semelhança, depois de Deus tê-lo colocado num lugar perfeito, com todas as melhores coisas que podia existir, a Bíblia diz que Deus certificou a sua obra dizendo que tudo era muito bom, mas agora Deus vai criar a companheira para Adão. Diz a Bíblia que Deus olhou o coração dele e foi Deus que viu que não era bom que o homem estivesse só.
O projeto e a ideia do casamento surgiu no coração de Deus. Viu Deus que não era bom que ele estivesse só. E Deus disse: far-lhe-ei uma ajudadora para que esteja do lado dele. E aqui se desfaz o mito de que Deus tem alguma coisa contra as mulheres. Que Deus colocou as mulheres numa posição inferior. A palavra auxiliador aqui é a palavra no grego ezer. Ezer significa auxílio. E é curioso que ezer é a mesma palavra que está no Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Socorro ali é ezer. A mulher é para o marido um socorro, um auxílio. Ela é uma fortaleza. Deus pode ter criado a mulher em um momento diferente, com aspectos diferentes, mas Deus criou a mulher com uma missão extraordinária para a vida do seu companheiro. Ela é o seu socorro, ela é a sua fortaleza. Mas veja o que diz a Bíblia. A Bíblia diz que Deus mandou que Adão desse nome a todos os animais. E eu fico pensando aqui na capacidade, na inteligência que Deus havia dado ao homem. Eu sempre brinco aqui com vocês que os pais, quando vão dar nome aos seus filhos, ficam meses pensando em um nome. Como é que vai se chamar? Aí ficam pensando aquele nome difícil. Vamos dar o nome de João, de Antônio. Esses nomes assim complicados, passam 9 meses pensando em um único nome. Adão deu nome a todos os animais. Que capacidade criativa. E vocês já perceberam que gato parece com gato mesmo? Nome perfeito. Olhou assim, é cachorro. E não parece que é cachorro mesmo? O nome encaixou direitinho. Inteligência que Deus deu a ele. Mas Deus fez assim, porque tudo que Deus faz de forma proposital. Deus fez assim para que quando Adão começasse a dar nome para os animais, ele pudesse observar que para cada animal havia um que pudesse lhe corresponder. Que todo animal tinha o seu par, mas Adão não tinha alguém que pudesse corresponder a ele. A Bíblia diz que, embora Deus tenha criado também a mulher no 6º dia, Deus a criou em um momento diferente. Exatamente para que ele tivesse um tempo, um lapso de tempo, para ele ver como que fazia falta alguém na sua vida. James Montgomery Boyce disse que Deus criou a mulher em um outro momento, exatamente para que o homem considerasse a importância da mulher e a necessidade dela. E então diz a Bíblia que Deus fez o homem adormecer. Um sono profundo. Deus fez com que o sistema sensorial de Adão fosse fechado, anulado, para que ele não sentisse dor. E então tirou uma das suas costelas, e a partir dela Deus criou a mulher. Por que o osso da costela? Você já parou para pensar sobre isso? Agostinho, um dos pais da igreja, disse que Deus tirou a mulher da costela porque Deus queria que ela estivesse ao seu lado. Não tirou do pé para que ela não fosse pisada, não tirou da cabeça para que ela não o dominasse, mas tirou do lado para que ela fosse o centro da sua afeição. Essa é uma forma poética de ver o motivo pelo qual Deus extraiu esse osso. Mas se você olhar, e Adalto Lourenço foi um dos grandes cientistas, batista, inclusive, disse que Gênesis 3 é um dos textos mais ricos em ciência, em informação científica. Por que exatamente o osso da costela? Porque Deus ia fazer um outro ser a partir do próprio homem. Você sabe que é exatamente no osso da costela que está contido a célula-tronco, e Deus vai extrair da medula óssea do homem e da sua costela, porque somente na costela existe a célula-tronco que é capaz de fazer um outro ser semelhante. A medula óssea que está ali, ela é específica dentro da ciência para que seja feita uma clonagem. Nada na Bíblia é por acaso. Deus vai fazer um outro ser
Mas note que Deus não apenas extrai a célula-tronco para dela fazer um outro ser, mas Deus modifica. Porque o ser que vai ser clonado não é um outro homem, é uma mulher. E é por isso que quando Adão desperta daquele sono e contempla o ser que Deus havia criado, qual foi a declaração que ele fez? Esta é agora, o quê? Osso dos meus ossos e carne da minha carne. A primeira declaração de amor que está na Bíblia é exatamente esta. Aquele marido foi tomado de um êxtase e começou a celebrar o que Deus havia feito. Deus havia providenciado para ele uma companheira. E aqui deixa eu dar uma palavra para aqueles que vivem inquietos e ansiosos. E como é que eu faço para achar uma companheira? Como é que eu faço para achar um companheiro? Eu acho que eu vou sair por aí procurando. Você não precisa procurar. Quem é que providencia? Deus. Adão saiu procurando? Não. Muito pelo contrário, quando ele despertou, Deus já tinha providenciado. Tem muito casamento acontecendo errado, exatamente porque as pessoas tomam a iniciativa de procurar, quando na verdade deveriam esperar e depender de Deus para que Ele trouxesse. E Deus sempre traz. Ali começa o casamento. Ali começa o grande projeto de Deus para a felicidade do homem. E aqui 5 verdades que eu queria pensar com vocês rapidamente sobre a existência deste lar. A primeira, Deus, o quê? Uniu esse casal. Eles foram unidos por quem? Eles foram unidos por Deus. Foi Deus que celebrou aquele casamento. Foi Deus que uniu aquele casal. Foi Deus que deu uma junção para aquelas vidas. O casamento não nasceu na terra, o casamento nasceu no céu. Nasceu no coração de Deus, é uma invenção de Deus e não do homem. A segunda coisa, eles viviam o quê? Harmonicamente. Como é que a Bíblia descreve o lar de Adão e Eva? Como um paraíso. Já houve um lar na terra que podia ser chamado de um paraíso. Isso significa que Deus projetou o casamento para ser um lugar maravilhoso para se viver. Deus não criou o lar para ser um deserto, Deus não criou o lar para ser um lugar de infelicidade, Deus criou o lar para ser um lugar feliz. Esse é o grande projeto de Deus. Aquele casal vivia harmonicamente, não havia conflitos entre eles. Terceiro, eles estavam o quê? Satisfeitos. Eles tinham televisão, geladeira, tinham ações na bolsa de valores, eles tinham um carro do ano, eles não tinham nenhuma dessas coisas, mas eles estavam satisfeitos. O grande problema para a nossa casa não é a falta de alguma coisa a mais que a gente precisa acrescentar ali. Não é mais um aparelho, não é mais um bem material. A grande necessidade do nosso lar é a presença do nosso Deus, porque quando Deus está em casa, nós estamos sempre satisfeitos, mesmo que ainda não tenhamos todas as coisas. Essa é a tônica do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele não está dizendo que ele tem tudo, mas ele está dizendo que porque ele tem Deus como seu pastor, ele não sente a falta de nenhuma outra coisa. Eles estavam satisfeitos. Em quarto, eles estavam nus. Tinham vergonha? Nenhuma. Isso significa que não há problema no nosso corpo. O nosso corpo é belo, ele foi projetado por Deus. Foi Deus que modelou o nosso corpo. O problema está na maldade que o pecado trouxe a partir da queda. Toda essa maldade, toda essa malícia, ela é fruto do pecado e não do nosso corpo. Há pessoas que dizem, meu corpo não tem importância nenhuma. Eu morrer, pode jogar o meu corpo em qualquer lugar. Você não tem consciência do que o seu corpo significa. Ele foi modelado por Deus. Ele tem uma beleza. E Deus tem um plano final para o seu corpo, porque Deus vai revestir este corpo de glória. Eles estão nus, eles não têm vergonha, porque não existe maldade em seus corações. E por último, eles tinham uma coisa importantíssima. Eles tinham comunhão com Deus.
Todos os dias, na viração do dia, sabe quem aparecia lá no lar de Adão e Eva? O próprio Deus. Deus os visitava. Deus visita a sua casa. Deus comparece lá todos os dias. Seu lar é um paraíso na terra. Existe felicidade no seu casamento. Qual é o problema da nossa casa? Qual é o problema do nosso casamento? Eu posso lhes garantir que não é falta de mais um aparelho, não é a falta de mais um carro, nem mesmo a falta de um filho. Mas normalmente indica a falta de Deus. Diz o salmista no Salmo 127, primeiro: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Então, a primeira verdade de hoje: família é uma ideia de Deus. Família não é uma ideia moderna, não foi o homem que criou, foi Deus que criou, e Deus criou para que você tivesse satisfação. Essa é a boa notícia de hoje, mas eu tenho uma notícia ruim. A segunda notícia: a família é o alvo do ataque do mal. Se você quiser saber o quanto determinada coisa é importante para Deus, veja o quanto ela é importante para o diabo. E se há uma coisa que o diabo quer destruir, é exatamente aquilo que tem grande importância para Deus. E a família tem importância porque a família foi instituída por ele. Alguns anos atrás, na Bahia, um prédio histórico começou a ser restaurado. E enquanto a restauração caminhava, descobriram que debaixo do reboco daquele prédio estava uma verdadeira obra de arte. Como os colonizadores, no momento que foram expulsos, não puderam levar a obra de arte, eles também decidiram que as pessoas que viviam naquele lugar não iam desfrutar daquela obra de arte, então preferiram cobri-la com argamassa. A restauração trouxe de volta a beleza daquela obra de arte que estava debaixo do reboco. Pois é exatamente isso que Satanás tem feito. A família é um projeto muito bonito de Deus. Deus idealizou na eternidade a família, um casal, para viverem felizes. Mas Satanás não se alegra com o projeto de Deus. Não se alegra com a obra de Deus, e ele então tenta conspurcar toda a glória e beleza que existe nela. E é por isso que tem tanta gente pensando mal do casamento, fazendo propaganda diferente daquilo que a Bíblia ensina sobre o casamento. Casamento é uma coisa muito bonita. Mas Satanás não está interessado na felicidade do lar. Gênesis até o capítulo 2 é uma história bonita. Mas quando você adentra o capítulo 3, você se depara com uma cena muito triste. Alguém disse que o capítulo 3 do Gênesis é o capítulo mais triste de toda a Bíblia. É verdade que Gênesis 3 é essencial e fundamental para a gente compreender a mensagem da Bíblia. Se tirar Gênesis 3 da Bíblia, nós não vamos compreender absolutamente nada. Porque o homem é como ele é. Por que a morte entrou na nossa existência? Por que Jesus veio do céu? Porque ele morreu na cruz? Essas coisas não fariam sentido se nós não tivéssemos Gênesis 3. Mas Gênesis 3 é uma história trágica, em que um projeto de Deus está sendo atacado exatamente pelo príncipe das trevas. Gênesis 3 começa assim: mas a serpente. Na NVI começa: ora, a serpente. Existe uma conjunção ali que liga o capítulo 2 ao capítulo 3. Sabe aquele projeto bonito de Deus? Sabe aquela beleza de lar que existia, aquele lar harmônico que existia? Uma serpente chegou lá. Apocalipse diz que a serpente se transformou num dragão. E ao longo do Novo Testamento, a serpente é identificada com Satanás. Foi Satanás que entrou ali para atrapalhar a felicidade daquele casal. Foi Satanás que trabalhou para separá-los e afastá-los completamente, definitivamente de Deus. Mas a pergunta é: como é que Satanás chegou lá? Satanás chegou lá com uma voz melíflua, suave.
O diabo chegou assim para a mulher: olha, foi assim que Deus disse. O diabo nunca comparece cuspindo fogo e com um tridente na mão. Ele sempre aparece com um disfarce, com uma voz suave. Sabe por que tem muita gente que cai? Porque não percebe que existe um disfarce, muitas vezes, do mal. Eu contei aqui algum tempo atrás sobre a experiência de um famoso pastor batista, já falecido, que foi pastor da maior igreja batista da América Latina, lá no Rio de Janeiro. Uma irmã da igreja vivia ligando assim para a casa dele: oi, pastor, você sabe quem está ligando? E ela insistia nesse tipo de ligação: oi, pastor, sabe quem está ligando? Até o dia que Deus deu discernimento para ele, quando ela fez essa pergunta, ele disse: eu sei, é o diabo. Quando chega com a conversa assim muito suave, desconfie. A grande tragédia da humanidade começou com uma conversa. Agostinho disse certa vez: nunca inicie uma conversa com o diabo. Ele tem mais de 5.000 anos de experiência. Ah, se Eva pudesse prever que aquela única conversa levaria a humanidade inteira para a tragédia que ela está vivendo. Ver os hospitais, ver os cemitérios, ver toda a tragédia que se abateu sobre este mundo, tudo começou com uma conversa. Nunca abra sua agenda para conversar com Satanás, porque ele vai enganá-lo. E a Bíblia diz que Satanás começa a inocular o seu veneno, lançando dúvidas. E você sabe que dúvida é um dardo inflamado do maligno. Quando a Bíblia diz que você precisa levantar o escudo da fé para apagar os dardos inflamados do maligno, os dardos inflamados do maligno nada mais são do que dúvidas. Você sabe como Satanás atacou Jesus no deserto? Colocando dúvida. Se tu és o Filho de Deus. Ora, Satanás não sabia que Jesus era o Filho de Deus. Mas Jesus refutou a palavra dele, porque Jesus sabia e conhecia perfeitamente sua identidade. Tem muita gente dando e alimentando a conversa com o mal. Em vez de levantar o escudo da fé e derrubar as dúvidas, acalenta as dúvidas. E Satanás então começou a inocular o seu veneno, colocando dúvidas, porque a dúvida abre espaço para a incredulidade. E a mulher não teve cuidado algum com a palavra de Deus. Ela disse: olha, Deus falou que a gente pode comer das árvores do jardim, menos daquela que está no meio do jardim. Deus proibiu que se comesse daquela que estava no meio do jardim. Qual era a árvore que estava no meio do jardim? A árvore da ciência do bem e do mal ou a árvore da vida? Se você ler o texto, vai perceber que a mulher vai mudar as árvores de lugar. Ela vai suavizar a palavra de Deus, porque Deus disse: no dia que vocês comerem da árvore da ciência do bem e do mal, vocês vão morrer. E ela disse: certamente, disse que certamente a gente vai morrer, atenuando, dizendo assim: há uma possibilidade. A palavra de Deus, você tem que se aferrar a ela, você tem que manter-se nela. Um dos grandes problemas que envolve a família hoje é porque nós não temos firmeza na palavra. As pessoas vêm me procurar e dizem: eu quero me divorciar. O que a Bíblia diz? O que a palavra de Deus diz? Não, vamos tentar relativizar o que Deus falou, porque isso aqui foi em outra época, isso aqui não se aplica à minha vida. Essa é a palavra de Deus, e a palavra de Deus diz que Deus não tem prazer na separação. A palavra de Deus diz que Deus odeia divórcio. Deus ama a família, Deus instituiu a família para ser um projeto perene. Mas como a mulher não teve cuidado com a palavra de Deus, Satanás pôde então induzi-la para o erro e para o pecado, e com o pecado, toda essa tragédia que se abateu sobre este mundo. Há duas coisas importantes que eu preciso dizer a vocês, porque eu não vou ser exaustivo hoje à noite. Por que Satanás lança um combate ferrenho contra a família?
Por dois motivos. O primeiro, porque a família ela tem o quê? Importância. A família é a instituição mais importante de Deus. Ela é mais importante do que a igreja. Você sabia disso? A família antecede a igreja. Deus, antes de criar a igreja, Deus criou a família. A família que dá estabilidade a tudo. Rui Barbosa, um grande jurista, disse que a família é a célula máter da sociedade. E ele disse isso refletindo que a felicidade e a estabilidade da nação depende das suas famílias. Pois eu lhes garanto que a felicidade e a estabilidade da igreja também depende da família. Por que a família, porque as nossas igrejas andam tão frágeis, tão flácidas, tão combalidas? Exatamente porque suas famílias estão muitas vezes dando sinais de fragilidade. A família tem importância muito grande. E o diabo sabe disso. Ele sabe que só vai haver felicidade e paz na nação se as suas famílias estiverem bem. Então Satanás trabalha para destruir a família, para quebrar a nação e quebrar também a igreja. A família é a nossa primeira escola. A família é a primeira academia que a gente frequenta. É ali que o nosso caráter é moldado. Eu estava lembrando esses dias, do dia em que eu cheguei em casa com uma borracha, dessas de apagar lá no caderno, eu era menino, e cheguei com uma borracha em casa e minha mãe perguntou, que borracha é essa? Eu disse, o meu colega me emprestou. Eu apanhei muito por causa daquela borracha, de fato eu tinha pego emprestado, mas minha mãe achou que eu tinha surrupiado. Mas eu aprendi a lição, nunca chegar em casa com alguma coisa que não fosse minha. Meu caráter foi sendo moldado dentro da minha casa. É a família que vai moldando as pessoas, vai dando caráter às pessoas. Por que você não rouba? Por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo outro? Por causa do ensino que os seus pais lhe deram. A família tem uma importância vital na nossa vida. Nossos pais foram os nossos primeiros professores. Ora, se a família é a nossa primeira academia, Satanás quer destruir a família. Por que Satanás está inventando modelos diferentes de família? Não é mais pai, mãe e filhos, mas agora é pai, pai, mãe, 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 e assim por diante. Porque não interessa a Satanás famílias boas e estáveis. A segunda coisa importante que Satanás está querendo destruir a família é porque exatamente a família, a partir dela Deus cumpre seus propósitos. Deus começou a nação de Israel a partir de uma família. Deus chamou Abraão e começou uma nação. Deus vai libertar Israel no Egito exatamente a partir de uma família, a família de Anrão e Joquebede, porque vão dar origem a Moisés. Deus vai trazer salvação a este mundo usando uma outra família, a família de José e Maria. Deus sempre que vai cumprir algum propósito no mundo, Deus começa com a família. Vocês já devem ter ouvido, e eu ouvi também, o testemunho do pastor Hernandes Dias Lopes, quando ele fala de sua mãe. Ele disse, um dia os médicos chamaram a minha mãe e disseram, a sua gravidez é de alto risco. Chamou o marido de ir junto com a esposa e disse, a sua esposa não pode dar à luz a esse menino. Se ela der à luz a esse menino, fatalmente os dois vão morrer. Então a recomendação médica é que esse menino precisa ser abortado. Só que a mãe dele era uma mulher crente. E aquela mulher disse no consultório, doutor, eu não vou desistir do meu filho. Eu vou manter a minha gravidez até o final. E ela fez um voto a Deus. Deus, se tu poupares a minha vida e poupares a vida do meu filho, eu quero dedicar a vida dele para que ele seja um pastor e um pregador da tua palavra de Deus. Pois ela sobreviveu. E ele também não foi abortado. E hoje, sem dúvida alguma, é o maior pregador do Evangelho no Brasil. Deus cumpre seus propósitos a partir da família. Pode ser que aí no seu ventre, você que está gerando alguém,
Pode estar aí um pastor, um evangelista, um estadista, quem sabe o futuro presidente deste país. Deus sempre cumpre os seus propósitos a partir das nossas famílias. Satanás sabe disso. Ele não quer a família de pé. Ele quer destruí-la. E aí, o que fazer diante desta realidade espiritual? Paulo vai fazer algumas recomendações. Ele começa o verso 10 aqui de Efésios, dizendo: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu poder. A batalha contra Satanás não é uma batalha qualquer. Paulo disse que nós estamos lutando contra forças espirituais do mal. A palavra que está no original é a palavra cosmocratores, inteligências espirituais do mal. Você pode não ver, você pode não saber, mas no mundo espiritual existem inteligências trabalhando para destruir sua vida e para destruir o seu lar. Quando sai da sua boca aquela decisão: eu vou me separar, eu não quero mais esse casamento, você está seguindo exatamente os ditames dessas inteligências do mal. O que fazer para nós não cedermos a ela? Paulo disse: fortaleçam-se no Senhor. Nós cantamos várias vezes aqui Castelo Forte, e uma das declarações que Lutero faz neste hino diz assim: a nossa força nada faz. Estamos sim sem defesa. Ele está contando a sua experiência. Ele estava vulnerável diante dos ataques, mas ele sabia que Deus podia ajudá-lo. A nossa força vem do Senhor. Busquem a força em Deus. Busquem o fortalecimento em Deus. Deus já colocou à sua disposição tudo o que você precisa para lutar e vencer a batalha espiritual. A segunda coisa que você deve pensar é que você deve se dedicar à oração. Aqui em Efésios 6, verso 18, porque lá no verso de número 13, Paulo termina assim: depois de terem feito tudo. E aí veja o que ele diz no verso 18: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Quanto tempo a gente dedica para a oração, irmãos? Nós somos o povo que sabe tudo sobre oração. Nós cantamos sobre oração, nós pregamos sobre oração. Sabe qual é o nosso problema? A gente praticamente não ora. As nossas orações são rápidas. As nossas orações são rotineiras. Não existe sequer criatividade nas nossas orações. Repetimos sempre as mesmas palavras. Os nossos lares são frágeis e os nossos casamentos também, porque nós somos um povo que ora pouco. E ouça o que eu vou dizer aqui. Satanás pode rir de muita coisa que a gente faz. Pode desprezar muitas coisas que a gente faz. Mas se existe uma coisa que Satanás teme, é quando o povo de Deus se coloca diante de Deus para orar. Deixa eu contar uma história para vocês, eu já vou terminar. E é a história de Sara. Sara, filha de um homem muito rico, um homem muito culto, dono da maior biblioteca aqui no Brasil, mas esse homem também é ateu, avesso a Deus, e ela foi criada distante dos conceitos de Deus. Mas havia um anseio no coração dela. Ela queria conhecer a Deus. E aí, quando chegou a sua adolescência, ela começou a frequentar as mais diversas religiões, procurando Deus. E quanto mais ela procurava, mais ela se perdia. Até que um dia, uma colega, outra adolescente, e isso que é importante, a gente está sendo usado por Deus nos lugares onde Deus nos planta. Uma colega do colégio disse: você vai na minha igreja? Nós estamos fazendo 3 noites de pregação lá na igreja, Sara, vai lá visitar a nossa igreja. E ela foi. Primeira noite foi uma tragédia, foi um culto muito chato. E ela ficou pensando assim: meu Deus, se ser crente é assim, eu estou fora. Mas vou voltar amanhã, quem sabe amanhã não seja melhor. A segunda noite foi pior ainda do que a primeira. Mas ela disse: eu vou voltar aqui no domingo de novo, porque pelo menos assim a minha amiga larga do meu pé. Ela voltou no domingo. E enquanto a igreja cantava,
Deus trabalhou o coração de Sara e ela entregou o seu coração para Jesus Cristo. Ela chega em casa, diz que é crente, a mãe passa a persegui-la, expulsa Sara de casa, porque ela disse que lá não tinha lugar para crente. Sara sai de casa, mas mantém a sua fé em Jesus Cristo e começa a fazer a Deus uma oração. Deus, eu quero um homem crente para me casar. Eu quero um servo teu para constituir um lar. E a Deus, no seu tempo, do seu modo, providenciou um companheiro para ela. O rapaz se tornou pastor, assumiram uma igreja, começaram um bonito ministério, mas um dia esse marido chega em casa e diz assim para Sara: Sara, eu estou desistindo de nós. Eu não quero mais esse casamento. Eu estou saindo em busca da minha felicidade. E embarcou numa aventura extraconjugal. E Sara foi aconselhado pelos amigos, até por pessoas da igreja, para você é uma pessoa jovem, bonita, vai refazer sua vida, vai fazer o seu divórcio. Mas ela era uma mulher crente, e uma noite de sábado ela resolveu fazer a Deus uma oração. Segunda-feira seria a sua audiência, e eu aqui estou contando uma experiência real. No sábado, véspera da sua audiência de divórcio, ela juntou os filhos na cozinha e disse: ó Deus, eu nunca fiz uma oração como eu vou fazer agora. Eu creio em Jesus Cristo, porque eu entreguei o meu coração para Ele. E eu orei ao Senhor, eu disse para o Senhor que eu queria um marido crente. E eu creio que foi o Senhor que me deu. Eu disse naquele altar, no dia que eu me casei, que meu casamento era para sempre. Ó Deus, então eu te peço agora que tu intervenhas em favor do meu casamento. E ela foi dormir com os filhos. Isso era sábado. Domingo pela manhã ela acorda os meninos, arruma os meninos para a escola bíblica dominical, vai fazer o café. Enquanto ela está fazendo o café, ela olha assim, embaixo da porta tem um envelope. E ela vai olhar o envelope e uma carta do marido. E ele diz assim: Sara, eu não sei o que aconteceu. Ontem à noite eu fui despertado. E Deus trouxe arrependimento ao meu coração. Eu quero voltar para casa, me perdoe, eu quero retomar o nosso casamento. A verdade é que naquela hora que ela orou, porque você sabe que a oração, ela une a nossa fraqueza à onipotência de Deus. Seu casamento pode ser restaurado, sua vida pode ser restaurada. Para Deus existe auxílio para toda a nossa crise. Ela orou e desfez todos os planos que Satanás havia concebido para a destruição de sua família. Precisamos buscar mais a Deus. Precisamos transformar o nosso lar em um lugar de oração. Alguém disse que da chaminé da nossa casa tem que subir o incenso das nossas orações a Deus. Perdemos muitas batalhas porque oramos pouco. E por último, e a minha terceira palavra e última, precisamos voltar ao Gênesis. Precisamos voltar ao início de tudo. A felicidade da sua casa só depende de uma pessoa, depende de Deus. Você precisa chamar Deus de volta para a sua casa, Deus de volta para o seu lar, Deus de volta para o seu relacionamento. A família do Gênesis vivia feliz a despeito de ter ou não ter coisas, porque Deus estava lá. A maior necessidade da sua casa é da presença do Senhor. Não está na hora de chamarmos Deus? O teólogo alemão Dietrich Bonhoeffer escreveu uma obra chamada Resistência e Submissão. Tiago escreve capítulo 4, versículo 7, e ele inverte a posição. Em vez de resistência e submissão, ele põe submissão primeiro e resistência depois. Tiago diz no capítulo 4, versículo 7, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas antes ele disse assim, submetei-vos a Deus. Deus vem primeiro, porque quando Deus está presente não existe espaço para Satanás trabalhar.
O problema nosso não é a proximidade do diabo, é a ausência de Deus. Deus precisa estar lá. Fiquemos em pé todos nós. Eu quero pedir para você agora, diante de Deus, comigo, orarmos em favor do nosso lar. Eu não preciso ser profeta para dizer que nós temos aqui neste auditório casais com dificuldades, famílias com dificuldade, gente que está pensando sobre a possibilidade de desistir do seu casamento. E eu posso garantir a vocês uma coisa: família desfeita só é feliz em novela. Na vida real, a separação ela é trágica. A infelicidade que isso produz é tamanha, sobretudo na vida dos filhos. Nunca mais se recompõe. Nós precisamos pedir a Deus pelo nosso lar. Pedir a Deus que nos livre desta mazela chamada divórcio. Mas não apenas para que o lar se mantenha, mas ele se mantenha feliz. E para o lar se manter feliz, precisamos de Deus dentro dele. Vamos orar juntos agora. Ó Pai Celestial, nós buscamos a Tua face nesta hora, porque reconhecemos que somente o Senhor pode nos ajudar a vencer as nossas batalhas espirituais. Sabemos que existe um adversário que planeja, que concebe planos, que tem ideias bem claras para destruir a nossa vida e o nosso lar. Nós o repreendemos nesta hora no nome e no sangue de Jesus Cristo. Te louvamos, ó Deus, porque fortalecidos na força do Teu poder, nós temos condições de resistir o mal e abatê-lo. Dá-nos a vitória, Senhor. Abençoe a nossa casa, para que o nosso lar não seja um deserto, mas um oásis neste mundo. Não seja um palco de tristeza, mas um lugar de grande felicidade. Ó Deus, eu te peço pelos lares que estão aqui representados nesta hora. Peço-te por aqueles que me ouvem remotamente. Visita seus lares também. E, ó Deus bendito, traga felicidade à família brasileira. Deus, traga felicidade e paz para a nação brasileira. E levanta, ó Deus, uma igreja forte para abençoar e influenciar as famílias brasileiras. Para dizer para cada uma delas que não existe felicidade e estabilidade real se Deus não estiver presente. Ó Deus, ajuda-nos a voltar para a simplicidade do Éden. Faze com que o nosso lar também se transforme num paraíso, onde a Tua presença seja constante a cada dia, onde o Senhor nos visite a cada dia, onde a Tua presença seja reverenciada e obedecida a cada dia. Firma-nos na Tua palavra. E, ó Deus, fecha a boca de Satanás. Derruba, Senhor, os planos que ele já tem concebido. Se nesta hora ele tem engendrado alguns planos para fazer com que a nossa vida e o nosso lar venha a ruir, nós repreendemos esses planos e os desfazemos no nome santo e bendito de Jesus. Oramos pela igreja, Senhor, e por suas famílias, pedindo que o Senhor traga paz e estabilidade ao nosso meio também. É a oração que eu faço, no nome santo e precioso de Jesus. E seja sobre nós agora o amor de Deus, o nosso eterno e bendito Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus. Seja com a Igreja Batista Cristo Salva, seja com as famílias que a compõem e com todo Israel de Deus espalhado em toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe sua vida.